Gente de Sala. Bem-vindos ao podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio vamos até ao Parque Mayer e ao renovado Teatro Variedades. É lá que está em cena um dos mais emblemáticos musicais da Broadway, da autoria de Jonathan Larson. Chama-se Rent e, na versão portuguesa, é encenado por Cici Martins, que também é protagonista na peça ao interpretar a personagem Mimi Marques. No final, temos ainda outras sugestões para aproveitar a vida cultural da cidade. Eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala. Antes de mais, boa tarde a todos, toda a gente que está dentro de Variedades. Gostava de dar uma palavrinha a toda a gente que começou há 2 dias a montar este espetáculo. O Rent é sobre empatia. É dia de ensaio no Teatro Variedades, no Parque Mayer. Estamos no coração da cidade de Lisboa, mas bem podíamos estar no bairro de East Village, um dos mais animados de Nova Iorque. No palco, o cenário está montado e faz-nos viajar até à década de 1990 na cidade que nunca dorme. É aí que se passa a ação de Rent, o musical da autoria de Jonathan Larson, que é um dos mais aclamados da Broadway. Retrata os dias e as lutas de um grupo de artistas precários e está agora a ser apresentado em Lisboa numa produção da MTL Musical Theatre Lisbon. A versão portuguesa é encenada por Cici Martins. Falámos com ela na agitação do ensaio, entre indicações ao elenco e à equipa técnica. A encenadora, que é também atriz e produtora, apresenta-nos este espetáculo que esteve 12 anos em cena na Broadway e é inspirado na ópera La Bohème de Giacomo Puccini e na vida do autor Jonathan Larson. Inspirado um bocadinho pela situação da sua própria vida pessoal, artistas em depressão, o problema da habitação, uma realidade que é muito atual também, mas o flagelo do vírus da SIDA e a propagação do mesmo fez com que ele criasse uma história sobre a empatia, a celebração da vida, mesmo nos momentos mais inusitados. Isto é, eu sinto que mesmo nas fatalidades que estas pessoas estão a viver ao longo da história, há sempre um motivo para celebrar. Para além de um manifesto, claro, ao que se vivia na sociedade naquele tempo, é um bocadinho a busca pela conexão humana e é um bocadinho que nós também estamos a precisar nestes tempos de hoje em dia, em que estamos a viver um bocadinho nas redes sociais, perdeu-se o contacto de um amigo, tentar telefonar ao amigo para se encontrar em determinado lugar e só estarem um para o outro. E acho que o Rent é sem dúvida sobre isto. Vencedor do Pulitzer para melhor drama e do Tony para melhor musical, Rent é um marco incontornável. Eternizou um momento importante da comunidade artística norte-americana e recolheu o entusiasmo do público e dessa mesma comunidade. Rapidamente se tornou um fenómeno e alcançou um sucesso que Jonathan Larson, o seu autor, nunca viria a testemunhar. Infelizmente houve uma fatalidade relacionada com este espetáculo em que o Jonathan, ao contrário do que conta na sua história, em que todos os amigos à volta dele estavam a morrer com o vírus da SIDA, ele foi dos primeiros a morrer após o ensaio geral que lhe daria o futuro sucesso na Broadway, mas que ele nunca chegou a saber, não é? Mas sem dúvida que continua a ser um marco na história do teatro musical, que influenciou, por exemplo, nomes como o Lin-Manuel Miranda a escrever um Hamilton. Eu acho que tornou-se aqui um marco na vida de muita gente. Foi o primeiro musical em que, de repente, depois de um Harry, de um Jesus Christ Superstar, em que se fala de história e momentos históricos, aqui não, aqui é rock puro, pop, numa realidade do cotidiano. Nunca foi, até à altura não havia muitos musicais sobre a vida normal das pessoas. Era o Victor Hugo, Os Miseráveis, tínhamos exemplos muito clássicos, e o Jonathan teve um rasgo de não, vou falar sobre os meus amigos e pode ser que isto tenha sucesso, e acho que as pessoas se relacionaram com esta história.
São 15 os atores e as atrizes no palco de Variedades. Acompanhados por uma banda ao vivo, dão voz aos êxitos pop-rock do musical, como Take Me or Leave Me ou este Season of Love. Trazemos agora à conversa alguns dos elementos do elenco para que nos apresentem as suas personagens. Rafaela Monteiro é a complexa Maureen Johnson. A Maureen Johnson, ela é bem problemática. Se ela tivesse um signo, se calhar ela era gêmeos, porque ela tem duas caras. Ela tem coisas muito boas e coisas muito más. Começando pelas más, ela é narcisista, ela é egocêntrica, ela acha sempre que toda a gente a vai ajudar e que toda a gente tem de a ajudar, mas ela também é ativista, ela é apaixonada pela vida, pelas coisas em que ela acredita e ao ver os amigos dela a passar por coisas muito difíceis durante todo o musical, eu acho que ela é aí que ela muda, ela vê, ok, isto está a acontecer aos meus amigos, eu não sei quando é que eles vão embora deste mundo, quando é que eles me vão deixar, portanto, se calhar eu devia valorizar mais as minhas relações. Pedro Fontes é o controverso Benny. Eu sou o Benny, eu era ex-colega de casa deles e na verdade era colega da Maureen, aqui da Rafa, e do Collins, do Uka e do Mark, e recentemente casei-me com uma rapariga rica e consegui comprar o prédio onde eles vivem e agora estou neste impasse e conflito com estes meus ex-amigos e que se vão tornar amigos novamente lá para o final, e eu sendo aqui o mau da fita, por assim dizer. Por último, Bruno Uka apresenta-nos Collins, Tom Collins. É assim que ele se apresenta sempre. Eu acho que o Collins é um agregador, ou eu também o fui descobrindo, fomos nos encontrando, eu e ele, unir pontos entre estas outras personagens, nas relações entre eles, e o que depois acaba por funcionar para mim, obviamente, enquanto ator, transpor isso não só para dentro da história, mas para o próprio musical, para o próprio dispositivo. Frente de sala. Michael Grave é o encenador da versão original de Rent e trabalhou diretamente com o autor no aperfeiçoamento do guião. Conhece-o de fio a pavio, cada detalhe e cada personagem. Veio a Portugal ajudar na apresentação de Rent no Variedades. O seu contributo como consultor artístico foi essencial para o espetáculo, explica Cici Martins. Ele trabalhou diretamente com o compositor desta história, o escritor, portanto, sem dúvida que vem dar-nos as luzes que nós às vezes precisávamos, a mim principalmente, que sempre estive numa posição diferente, ou em cena ou deste lado, e só de um dos lados, e neste caso, estando nos dois, para mim era a peça do puzzle que me estava a dar mais peso, e ele veio aliviar um bocadinho essa sensação de será que eu consigo fazer. Sei que há encenadores que o fazem brilhantemente, mas para mim era a peça que mais me fazia confusão, e ele veio aliviar um bocadinho a minha pressão nesse sentido. Acho que é possível. Grave goza de um enorme prestígio no teatro musical e o estatuto que alcançou começou a ser construído com a estreia de Rent em 1996. Estamos a falar de um dos maiores encenadores da Broadway. Só este ano esteve nomeado com 13 espetáculos que tinha na Broadway para os Tony Awards, que é o prémio mais alto da comunidade teatral. Estamos a falar de um ícone da direção, neste caso da encenação, vir a Portugal, disponibilizar o seu tempo para pegar numa peça que lhe é tão querida, porque a verdade é que foi o Rent que também o lançou, e tem uma linguagem que ele aprecia no sentido realista. Ele deu uma indicação muito, muito bonita, let them be rock stars and then you'll work it. Ok, posição do Marta, avança para o telefonema mãe. Eu diria que sim, mas depois vemos que fontes tem mesmo aí. Ok, posição seguinte, Rent, só a música. E as estrelas rock nacionais são Bruno Uka, Carlos Martins, Denis Correia,
Diogo Leite, Marta Liz, Marta Mota, Nuno Martins, Pedro Fontes, Pedro Paz, Rafaela Monteiro, Sara Claro e Cici Martins. É ela o nome mais sonante deste elenco e um dos maiores do teatro musical português. Recentemente, destacou-se na interpretação de Laura Alves em Laura, o musical, de Filipe Laféria. Fez formação em Nova Iorque e é também professora. É uma das fundadoras da MTL, Musical Theatre Lisbon, uma estrutura de produção artística e educação criada para potenciar o teatro musical em Portugal. Foi criada juntamente com Martim Galamba e Ruben Madureira. A carreira artística de Cici tem sido construída com os alicerces bem assentes numa paixão que surgiu cedo e que lhe permite agora fazer o que mais gosta. Qualquer pessoa que tenha contacto, como eu tive tão jovem, com teatro musical, apaixona-se por todas as áreas e isso foi uma das coisas que mais me chamou. Eu adoro cantar, adoro dançar, adoro representar e nunca consegui encontrar um ponto de equilíbrio porque não me sentia bem comigo própria se só estivesse a fazer uma coisa. A plenitude de qualquer artista é poder fazer tudo ao mesmo tempo e enquanto eu não tomei a decisão de não, tem que ser isto que eu vou fazer para o resto da minha vida, andava sempre a sentir a falta de alguma coisa. Desta vez, no Teatro Variedades, não falta mesmo nada. Cici Martins canta, dança e representa num espetáculo que também encena e que chega a Portugal pela mão da sua própria produtora. 525.000 de um sonho qualquer. Rent, o musical revolucionário de Jonathan Larson, está em cena até 27 de abril. Glória, o que é que eu vou deixar? Faz em vão mais um refrão. Glória, eu tinha o mundo aos meus pés, mas tudo fiz desaparecer. Mr. Brown. Acredito que toda a vida é sagrada. Lisboa tem um novo museu, chama-se Macan, Museu de Arte Contemporânea Armando Martins. E já abriu, na Rua da Junqueira, no renovado Palácio dos Condes da Ribeira Grande. Nasce da vontade do empresário Armando Martins de mostrar a sua coleção pessoal de arte, que inclui mais de 600 obras, desde o final do século XIX até à atualidade. O Macan junta no mesmo espaço um museu e um hotel de 5 estrelas. É uma nova oferta dentro de um art district crescente. Somos diferentes. Esta é uma obra feita, digamos, também com paixão, como todas as outras, mas esta de facto é paixão, coração, loucura, também há aqui um pouquinho de loucura nisto. No Museu da Marioneta, até 11 de maio, não perca a exposição Frame by Frame, uma viagem ao universo de animação em stop motion dos estúdios Laika, responsável por filmes como Coraline, Box Trolls ou Paranorman. Cada filme é representado por um único fotograma, a partir do qual se revelam os bastidores e as várias etapas da produção da longa-metragem. So like a frame by frame, we've gone through all of our heritage films represented here. So there's over 500 assets on display in the exhibition. So obviously it's just like a tiny portion of what goes into a much bigger project. Entre 9 e 17 de abril, o cinema é celebrado na cidade com a 18ª edição da Festa do Cinema Italiano. Estreias nacionais, encontros com realizadores e vários eventos paralelos de música, literatura e gastronomia assinalam a maioridade do evento em várias salas da cidade. O filme de abertura, A Grande Ambição, de Andrea Segre, é um dos momentos altos. Solo così, percorrendo una via diversa, il nostro paese, l'Europa, tutta l'umanità. No Teatro do Bairro, sobe ao palco a Festa de Aniversário de Harold Pinter, numa encenação de António Pires. O texto de 1957 é uma desconcertante comédia que acompanha a chegada de 2 homens misteriosos a uma pequena cidade operária inglesa. Está em cena até dia 20 de abril. Quem são eles? Não sei. Ai, deixe-me em paz!
Festa de aniversário de Harold Pinter. Uma encenação de António Pires, em cena no Teatro do Bairro. No dia 9 de abril, no Capitólio, atua o brasileiro Chico Bernardes, irmão do também músico Tim Bernardes. Vem apresentar o disco Outros Fios, com as suas canções de histórias pessoais, numa sonoridade que revela influências de Nick Drake, Ryuichi Sakamoto, Gilberto Gil e Johnny Mitchell. Tudo que vai retorna. Já sabe, se quiser saber mais sobre estes e outros eventos, vá até agendalx.pt. Está lá toda a cultura da cidade de Lisboa. O Frente de Sala fica por aqui, mas volta na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Até lá! Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.